Pessoal, atirei no que vi, acertei no que não vi. O negócio é o seguinte, a entrevista era com a Dori, só que a gente catou a Carol no corredor da Rio, invadimos a sala dela. E vamos começar a falar sobre corpo. Ok, vamos às perguntas básicas. Dori, o que a gente tem que ter em mente? A primeira vez que a gente for pisar no palco, a primeira audição, a primeira apresentação, o que eu devo ter em mente? Essa é a primeira informação. Olha, eu acho que o mais fundamental é saber que o corpo cotidiano, o seu corpo, você, como pessoa física, vamos dizer assim, você não é aquele que pisa no palco. O palco é um lugar que o corpo já é uma construção, um lugar dilatado. É um lugar onde você vai construir alguma coisa. Então, mesmo que seja uma audição, ou que seja só um recital, que é um camerístico, ou não seja uma montagem cênica de uma ópera, eu acho que o corpo que pisa no palco é um corpo diferente do teu corpo cotidiano. A começar daí. Ok, muito bem. Carol, o que você tem a dizer? Esse primeiro approach com o palco, primeira pisada no palco. Pois é, eu acho que exatamente quando você entra no palco, você já está sendo visto. Então você tem que saber disso e saber que todo mundo vai estar olhando tudo que você faz. Então se você entrar assim, exatamente como pessoa, o seu cotidiano, a gente vai perceber isso. E se você for cantar, você vai apresentar uma coisa que não é totalmente sua. É sua interpretação de uma música, de outro compositor, de outro poeta. E isso faz parte do visual total. E o primeiro passo que você dá no palco, você já está sendo visto. E já tem que estar dentro do seu personagem de cantor. Sua presença, sua maneira de falar seu nome, tudo isso faz parte da apresentação. Vou derivar uma pergunta. E se por um acaso eu tenho que fazer duas músicas muito contrastantes na minha apresentação de vestibular, na minha primeira apresentação? Como agir? E às vezes a gente entra em pânico com isso. Pelo caráter contrastante, o que a gente faz? Desarma o corpo? Rearma? Continua na mesma? O que você sugere, Dori? Não, eu acho que, acrescentando o que a Carol falou, você já está sendo visto. Você está sendo visto na sua tridimensionalmente, você é 3D. Se você virar de lado, você está sendo visto em todos os seus volumes. Então, nós somos volumes no espaço, cabeça, o volume da cabeça, o volume da cintura escapular, o volume da cintura pélvica, dos braços e das pernas. Pensar em volumes que evoluem no palco, que caminham, que se mantêm eretos ou numa postura mais simétrica ou assimétrica já é uma boa perspectiva, ponto de partida. Sobre contraste, se você está dialogando com um instrumento ou piano, a própria atmosfera da escrita da peça já te nutre desse subtexto. O cantor é um ator, deve ser um ator, deve ler, deve saber sobre o contexto dos personagens, sobre o momento histórico que aquele compositor escreveu, se foi no início da vida dele, foi na maturidade, foi no final dos dias dele, em que momento ele escreveu isso, pensando que ele estava em parceria com algum outro poeta, ele estava com alguma conexão com o momento político da região onde ele morava, que esse personagem é mítico, esse personagem é um personagem burguês, do cotidiano, da sociedade. Tudo isso vai ser um grande arsenal de inspiração. E aí não há como se você tem todas essas informações, você processa no seu artista, né? Através da sua autoria, do que você pensa sobre isso, e aí o seu corpo já vai estar transformado e nutrido de todas essas informações. Iconografia, eu acho importantíssimo. Ver quadros, ver imagens de figuras nobres, por exemplo, ou então, claro, trabalhar o corpo numa dança, numa arte marcial. Precisa trabalhar o corpo. O cantor tem que conhecer o seu corpo e criar um corpo, como eu disse no início, que não é o corpo cotidiano, é o corpo construído no palco.
a arte marcial e a dança, então... Estou sugerindo, Ok, eu acho mas é uma sugestão legal. Para ter uma consciência corporal. Eu sempre fiquei pensando, será que os meninos precisam aprender esgrima? Isso no teatro clássico inglês, todo mundo aprende, não somente porque tem que fazer duelos em peças de Shakespeare, mas é uma questão de equilíbrio, de postura, e que tem toda a parte de esgrima tem uma coisa de espaço, né? de você sentir seu espaço, e por ser duelo, tem uma troca com outra pessoa. Então tem uma coisa meio assim de ação e reação. Exatamente, como um dueto musical, né? E tem uma questão de respiração, então isso é legal. Eu acho que cada pessoa encontra o que ajuda a descobrir o que o corpo tem a dizer, pode expressar, como isso pode ajudar. E voltando para a sua primeira pergunta, quando você está no palco, sim, você está sendo visto, mas entre uma música e outra, o tempo é seu. Você precisa de um tempo para mudar de uma peça barroca para uma peça contemporânea. Vai ser um contraste muito grande. Você tem esse tempo para sair de um e entrar em outro. Isso vem pela respiração, e quando você estiver pronto, isso não quer dizer que você tem que desmontar completamente, mas que você está sempre sendo visto, mas aquele momento que você vai voltar para dentro e preparar para outro. Isso é muito importante. Porque às vezes você vê mesmo canções de um mesmo compositor e vai sem ter esse link entre um clima e outro. Transições. Exatamente. Então isso faz parte da apresentação, são essas transições entre uma canção e outra, uma música e outra, sua entrada e sua saída. Isso é o agradecimento para o pianista. Vamos falar uma coisa então, como é que a gente agradece? Eu sempre tive essa dúvida, eu estou falando isso porque para mim que eu estou fazendo essa entrevista. O que fazer? Como agradecer? Como não exagerar no gesto e nem faltar no gesto? Usar bom senso? Todo mundo aqui sabe que eu sou super atrapalhada. Tive muito com as duas, vocês só sabem que eu sou terrível. Mas como encontrar o meio termo da delicadeza com o pianista, do agradecimento no público? O que vocês sugerem, Dora? O que você acha? Olha, eu acho que essa questão é uma questão realmente bastante importante e que às vezes a gente não liga tanto e na hora H a gente se vê em pânico eu acho que é uma questão de timing. É uma questão de timing. Então, esse timing vem de que você terminou a peça, vamos dizer, terminou o concerto, ou vai entrar no teatro após uma sequência de entradas de personagens hierarquicamente, de acordo com os seus papéis. Então você tem o timing, você, por exemplo, nessa sequência de agradecimentos em ópera, como é que vai estar sendo o timing das entradas dos personagens anteriores? Você acha que deveria manter esse ritmo e também, porque o público também está nesse ritmo dos aplausos, então mantenha esse ritmo, se é uma sequência de agradecimentos de personagens, mantenha esse ritmo e também saiba abaixar e ficar o tempo que você acha que a intensidade dos aplausos é correspondente. Isso é muito importante. Manter, não fazer rápido, porque às vezes você abaixar, você faz crescer os aplausos por 2 ou 3 segundos mais, eu acho. Mas é uma questão, não dá para dizer quantos, eu acho que tem que ser um timing, um aprendizado de timing e saber receber. Difícil é isso, a gente saber receber, porque a gente geralmente, às vezes, fica nervoso, acha que não merece aquilo e o público reage com muito mais entusiasmo do que você se cobra. Exato. Isso acontece muito. E você, Carol, o que nos diz? Pois é, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Dependendo da situação, se for um recital que você está em trabalho com um pianista com quem você tem muita intimidade, você tem um colaborador. Hoje em dia, a expressão acompanhador
não é politicamente correto. Nos Estados Unidos não se usa mais, no Canadá também. É sempre pianista colaborador. Porque não somente que você está fazendo música juntos, mas é uma pessoa que está te dando apoio mesmo. Então, se a gente não tiver respeito por essa pessoa, quer dizer, agradecer, ou estar ciente que tem uma pessoa ao seu lado tocando música com você, então a gente percebe que você acha separado dos outros, isso não é fazer música. Não somente, eu vivo falando isso, que não pode se afastar muito do piano, porque você perde contato com o colaborador, e o colaborador também não percebe sua respiração. Então, numa situação como uma competição, ou uma audição onde você nunca viu aquele pianista antes, não sabe como você vai cantar aquela música, você mesmo tem que ter um contato físico, você tem que ver a pessoa tem que ver a sua respiração, e para você poder conduzir a frase da maneira que você quer. Então isso é muito difícil. E lógico, depois disso todo, você tem que agradecer essa pessoa que estava junto com você, né? Se for no recital, deixa a música terminar. Às vezes a gente sai assim, imediatamente, terminou a música, acabou. Não, deixa a música terminar, deixa a poeira sentar, deixa as ondas de som dissiparem. E daí que vem os aplausos, você, claro, vai agradecer, vai sentir o tempo que precisa. Não precisa mostrar mais para o público que você sentiu no coração, agradecimento para quem. O gesto, né? O gesto de coração. Isso para mim, é muito brega e não diz nada. Eu acho mais sincero de obrigada, eu dei tudo o que eu pude, eu recebo o que você me dá. E eu agradeço essa pessoa que está aqui sentada ao meu lado, que foi meu colaborador. E isso, se parar de pensar e respirar e fazer isso, não tem erro. Você vê que é só obedecer o coração? De respirar. Respiração, ouvir o próprio corpo, exercício de generosidade, de dar generosidade de receber. Isso. Olha quantos valores são aí no caldeirão para a gente explorar dentro da gente. Isso é muito importante, né? Muito importante. Estou adorando. Vamos falar mais? O que a gente pode falar mais? Eu gostei muito que a Carol falou sobre respiração, porque sobre a preparação do corpo, eu falei da dança, buscar artes marciais, mas também o trabalho aeróbico. Se você pedala uma bicicleta, se você costuma caminhar, costuma correr, ou de acordo com as suas condições físicas também, busca sempre uma orientação, não vai começar a fazer uma atividade sem ter feito uma avaliação. Mas eu acho que ter uma atividade aeróbica é fundamental para um cantor ter controle da respiração e saber como se preparar e se concentrar e controlar todo esse fluxo aéreo, que é um dos elementos condutores da voz, né? Isso é difícil na voz, porque é um instrumento que está ao mesmo tempo reunindo o mesmo corpo, o executante e o meio de execução. Isso é bastante sério, eu acho que todo mundo tem que pensar um pouquinho sobre isso. Olha, vou puxar um gancho. Cantor gordinho, cantor magrinho. Essa é uma polêmica antiga, eu acho que tem 3 magrinhos. Mas, e aí, tem gordinho super bem condicionado, tem magrinho que só fica trocando de canal em casa. E como é que funciona isso? O que vocês, como professoras, orientam a meninada? Eu acho que tem muito preconceito, né? Mas eu acho que se tiver consciência corporal do seu próprio corpo, como isso é relacionado ao canto, e como você usa a sua voz mais eficientemente, você tem que encontrar o que funciona. Uma pessoa pode ser mais gorda, menos gorda, e não é que magros tem que engordar e o outro tem que emagrecer. Quem é muito gordo, em geral, assim, obeso, ao extremo, né? Geralmente não é muito ativo, e isso pode afetar realmente o fôlego, mas se conseguir juntar a questão
física, né, de conseguir cantar bem, não ficar sem ar, sustentar a voz e fazer tudo o que é esperado de um cantor, o que a gente pode dizer? Agora, a pessoa magra também não precisa necessariamente engordar para ganhar som, né? Isso é um Existe um mito, né? Existe esse mito. Você está muito magrinha, minha filha, precisa ganhar um peso, senão a voz não vai crescer. A gente ouve casarona, né? Qualquer desculpa. Hoje em dia o que eu ouço, você está muito jovem para esse papel, ou muito velha para esse papel. É outra coisa da idade. Mas isso é outro papo, inclusive, que a gente pode um dia combinar para falar de desenvolvimento de carreira. Mas eu acho que hoje o assunto do corpo está rendendo muito bem. Vamos lá, o que mais a gente pode conversar? Eu acho que isso que eu quero, só para complementar, isso, a musculatura tem que estar bem, o corpo tem que estar saudável. Se você não está saudável fisicamente, sua voz pode sofrer fadiga. A questão de alimentação, pessoas alérgicas que às vezes precisam fazer um acompanhamento, uma dieta alimentar. Então, pessoas com refluxo, que precisam ter um cuidado maior com a alimentação, e isso também não só a parte de condicionamento físico. Às vezes tem pessoas que têm musculatura abdominal fraca e precisa treinar, independente de ser magro ou ser um pouco mais gordinho ou obeso, vamos dizer assim. Acho que já conversamos. Muito obrigada. Vamos agradecer esses dois gigantes. Imagina! Carol McDavid. Agradecendo muito, eu tenho certeza de que vocês vão aproveitar isso que a gente conversou aqui e não se limitem, continuem perguntando, continuem explorando e conhecendo especialmente a si próprios. A Dori, inclusive, faz a indicação de um livro muito interessante, vamos colocar aqui na tela. É um livro que eu citei na minha dissertação, chama-se A Escuta do Corpo, da Jussara Miller. Isso é a dissertação de mestrado dela, que virou livro pela Sumos Editorial, ela fez na Unicamp. É uma bailarina, uma artista, uma performer, e também depois ela desenvolveu o doutorado dela. Eu tenho um link de PDF na internet, mas se se interessar, eu acho muito importante porque é um trabalho de consciência corporal através do método Klaus Viana, um grande coreógrafo, diretor, que trabalhou com cantores, com atores, e um dos pioneiros da expressão corporal, que isso foi uma linha de trabalho desde a década de 60, 70, enfim, eu acho que é muito importante. E também eu estou começando a pesquisar sobre Feldenkrais, que me interessa bastante, além da técnica de Alexander, que todos já ouviram falar e conhecem o trabalho. Eu gosto muito da técnica Feldenkrais. Até mais, pessoal. A gente Obrigada. continua conversando. Tchau, tchau.